Assim que o Kuga, um autor de mangá, pegou no ferrão da sua assistente, no rabo dela, ele fez um pacto com ela sem querer, ficando noivo dela. Muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. A Goshiki se confessou para ele, e antes que ele pudesse dizer alguma coisa, ela saiu correndo de lá. E agora, continuando a história de Otonari Niginga, os irmãos do Kuga estão loucos para ir ao zoológico, mas o tempo fechou e deu tudo errado. O Kuga não consegue se concentrar no seu trabalho, se lembrando da confissão da Goshiki, se lembrando dos momentos que teve com ela. No seu quarto, a Goshiki fez vários desenhos dele, se lembrando de quando foi ao santuário com ele e dos outros lugares que os dois foram juntos, que ela podia ter aproveitado mais. Desse jeito, galera, não falta muito para os dois se beijarem. Quando o Kuga sai do seu quarto, ele dá de cara com a Goshiki, e ela percebeu que os irmãozinhos dele estão deprê. Tudo porque eles não foram ao zoológico. A Goshiki fica pensando se deve ir falar com eles, brincar com eles, né? O Kuga fica feliz, dizendo que isso ajudaria. Bom, a Goshiki ficou para brincar com os irmãozinhos do Kuga, e assim que o Kuga entra no seu quarto, ele respira aliviado. Imaginem como ele estava se segurando falando com ela. E pensa se a Goshiki vai agir como se nada tivesse acontecido. Mas a Goshiki estava disfarçando, galera. Ela também estava nervosa. E sem querer, acabou agindo como se nada tivesse acontecido, quando se declarou para ele. A Mati mostra algumas cartas de ler a sorte, que o seu irmão fez para ela. O Kuga finalmente termina de fazer o seu trabalho, e quando sai do quarto, ele vê todos bem desanimados, inclusive a Goshiki. A Goshiki pediu para a Mati ler a sorte dela, e a carta que a Goshiki escolheu acabou rasgando. Imaginem se isso não é um sinal de azar. A Mati tenta animar a Goshiki, que as cartas já estavam velhinhas e coladas com fitas, e que a Goshiki não precisa se preocupar com isso. Galera, a Goshiki foi lá animar eles, e no final, foi ela que ficou desanimada. O Kuga decide que vai fazer cartas novas para a Mati. A vidente preferida da Mati é a Fruit Migahara. E a Goshiki está decidida que vai pegar um livro da Fruit Migahara na biblioteca, para o Kuga usar de referência, para desenhar as novas cartas. E ela nem se importa de sair na chuva. Quando o Kuga encontra ela, ele pergunta se ela está bem. A Goshiki conseguiu pegar o livro, além de outros livros de design de tarô. E a irmãzinha do Kuga logo se anima. Os irmãozinhos do Kuga adoram ver ele desenhando. E a Goshiki também está lá. Até a Goshiki vai desenhar, galera. No caso, as bordas das cartas. E depois de um tempo, as cartas ficam prontas, com a Mati ali, feliz da vida. Nesse meio tempo, a Goshiki saiu dali e ninguém percebeu. E quando ela volta com algumas coisas para dar um clima ali, fazendo de conta que a Mati é uma vidente de verdade. Ela fica com vergonha fazendo isso. A Mati lê a sorte por hobby, e nessa idade, ela já pensa que quando virar adulta, terá um trabalho mais estável. Ainda mais com o irmão dela, o Kuga, se esforçando no trabalho, para que eles possam ir à faculdade. O Kuga fez isso caso eles queiram ir à faculdade, mas eles não são obrigados. O Kuga quer que eles sejam livres, para escolherem o que querem fazer, que sempre vai estar ali apoiando. Tentando esconder a vergonha, a Mati agradece o seu irmão. Vendo toda aquela situação, a Goshiki se lembra da sua mãe, que ficou na ilha, né? A Mati vai ler a sorte do seu irmãozinho, e o Kuga agradece a Goshiki por tudo. E a Goshiki, apesar da saudade que ela sente de casa, está feliz de ter saído da ilha. Sabendo quanto a Goshiki ama mangá, ele incentiva ela a fazer um,
que seria ótimo uma princesa se tornando uma autora de mangá. Ela quer muito fazer isso. Aquela bola que a Mate usou como bola de cristal é um planetário que o pai deles comprou há muito tempo. A Goshiki começa a falar sobre o dia anterior, quando ela se confessou para ele. E o Kuga corta ela, pensando sobre o assunto e dizendo que estava pensando que era melhor fazer isso direito, que fica feliz com o sentimento dela, mas que naquele momento ele não se vê em um relacionamento ou casado, que ele quer dar prioridade à sua família, a Mate e o Fumio, sem falar que ele não gosta da ideia de se unir a alguém por obrigação. Dá para ver, galera, que a Goshiki ficou bem chateada com isso. E o Kuga continua, que ainda gostaria de cancelar o seu casamento com ela, que isso seria melhor para os dois. Ela percebeu umas manchas no corpo dele. Como ele fez um pacto com ela, galera, quando ele tocou no ferrão dela sem querer, ficando noivo da Goshiki, ele é proibido de rejeitar ela. E toda vez que ele faz isso, ele sofre fisicamente. E a Goshiki fala que ele já deixou claro os seus sentimentos. A Goshiki sabe que ele poderia enganar ela para não sofrer a punição com o pacto. E que há momentos em que a honestidade não é uma virtude. O Kuga não é muito bom com essas coisas. E a ideia de ter um primeiro amor na idade dele, ele acha meio questionável. E ele tem noção que é um pouco emotivo. O seu emprego dos sonhos não é estável. E ele fala tudo isso sofrendo muito, galera. Ele não quer ser um fardo para ninguém. E ela implora para ele parar, vendo o quanto ele está sofrendo. E aí então, ele fala que acabou percebendo que se apaixonou por ela, surpreendendo a Goshiki. E ele pergunta para a Goshiki se ela quer namorar com ele. Ela fica de boca aberta ouvindo isso. Também, primeiro parece que ele quer acabar com tudo e depois pede para ela namorar com ele. Eu fico me perguntando a lógica disso tudo, mas vamos continuar com a história. Ela fica ali confusa. Se por namorar, ele quer dizer um relacionamento romântico entre homem e mulher. Ele responde que sim. Ela não consegue esconder a felicidade, dizendo que com todo prazer. Ele só queria deixar claro como ele se sentia. E quanto ao futuro, eles resolvem aos poucos. O coração da Goshiki está batendo tão forte, que parece que vai parar de cansaço. Ele grita que o coração dela não pode parar. E assim termina o quarto episódio do anime Otonari ni Ginga. E se vocês curtiram, aproveite e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!